Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira, hoje, dia 25 de fevereiro de 2021, iniciando as nossas reflexões, nossos estudos, hoje com a obra Boa Nova, psicografia de Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier. Então já agradecemos amigos que estão chegando, Tânia, Ivete, Jane, Mauro, estão conosco nesse instante. Nós agradecemos muito a companhia de vocês, porque é isso que nós temos a possibilidade de ter nesse instante, ainda que virtual, esse carinho todo. Dilza participando conosco também. Muito obrigada a todos. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos bem a nossa noite. Boa noite, Laura, que também está chegando. Pai de bondade, que a sua luz e a sua misericórdia nos envolva, iluminando as nossas consciências e acalmando os nossos corações. De tal forma, Pai, que os ensinos de Jesus, o Mestre amado, enviado à Terra para nos guiar, possam encontrar em nossas consciências eco e em nosso coração o desejo de, vencendo a nós mesmos, contribuirmos com este mundo melhor. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, Júlio César também chegando aqui conosco, todos participando, Brígida, são muitos que estão conosco nesse instante e nós agradecemos muito. Márcia assiste, Lena, todos aqui, graças a Deus, estamos juntos. Sandra chegando também, a gente agradece muito. Vamos às nossas reflexões. Tem um pernilonguinho aqui hoje me perturbando. Mas vamos às nossas reflexões. Nós estamos na obra Boa Nova, no capítulo 27, a oração do horto. E nós iniciamos na semana passada esse capítulo, que era aquele momento que Jesus lavou os pés dos apóstolos, que eles não queriam, mas ele insistiu naquela atitude. E após isso, ele retorna então para aquela mesa de banquete e inicia junto deles uma prece. Ele faz uma prece junto deles. No início, ele fala da hora que é chegada, pedindo ao Pai que o acolha, que o ampare, dizendo da sua responsabilidade de ter cumprido a missão que lhe fora colocada pelo Pai. Após isso, ele então começa a pedir pelos companheiros com quem ele esteve e puderam então de alguma forma trazer até ele o resultado dessa sua semeadura. E no instante em que nós paramos, ele dizia assim: nesse instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo que a obra tua e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis. Então ele dizia que não pedia pelo mundo, porque o mundo, sim, o mundo chegará à perfeição, ele está destinado a isso. E Jesus colocou algum dia. Ele tinha a certeza desse acontecimento, porém, sem a data marcada, sem ter qualquer privilégio, qualquer acesso sobre isso, porque simplesmente ele diz ali, porque é da tua perfeição, porque é do teu desígnio e nada vai impedir. Às vezes a gente olha para o mundo nesse instante que estamos vivendo e diz, meu Deus, será que isso tem jeito? A situação que a gente encontra, às vezes, nós pensamos, não é possível. Mas Jesus garantia que o mundo tem um destino de final feliz. E esse final feliz só não se fez presente ainda, mas está nos desígnios de Deus e acontecerá. Então, toda turbulência que nós estejamos passando é apenas uma questão desse momento que estamos vivendo, da maturidade dos espíritos aqui encarnados, que assumem ou não responsabilidades com o próprio planeta, consigo mesmo, com as demais criaturas. Bem, Jesus continua essa prece dizendo assim, peço-te, porque ele dizia, não peço pelo mundo, o mundo tem destino certo, é obra de Deus, está destinada a ficar bem, a ser um mundo feliz, não importa o tempo, algum dia, como disse Jesus, ele assim o será.
Então, ou para quem ele pedia bênçãos naquele instante? Vamos lá, antes disso, eu dizer uma boa noite para o pessoal que eu ainda não disse, que estão aqui conosco, Divone, seu Antônio, Edith, Rosângela, Marcelo, Thelma, Cidinha, Cláudia. Graças a Deus, nós estamos aqui e podemos, então, aproveitar ao máximo isso tudo. Ele dizia, peço-te particularmente, e agora era um pedido do seu coração. Dizia, peço-te particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que os obrigará o evangelho, que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Então ele pedia particularmente a Deus proteção para aqueles que ele acolheu e recolheu junto de si, para que se tornassem sim os divulgadores da Boa Nova, dos ensinos do Evangelho, e que não seria fácil que eles teriam que enfrentar. Portanto, ele pedia para esses trabalhadores da primeira hora, eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros como eu sou contigo. Interessante Jesus dizer, eu já não sou da terra, porque se existe um extraterrestre entre nós, é Jesus. Ele, como diz a própria Bíblia, o relato do Evangelho de João, antes que o mundo fosse, ele era, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, dizendo da natureza extraterrena de Jesus, desse Espírito que aqui encarnou e que vestiu o personagem, a forma física, e recebeu o nome de Jesus, filho de Maria e José. Mas um espírito extraterreno, um espírito além do avanço de todos que aqui habitaram. E ele confirma dizer, eu já não sou da terra. Ele não era da terra, e neste momento que antecede um pouco a todo o seu martírio e depois sua crucificação, a desencarnação, ele diz, eu já estou também saindo, voltando para a minha pátria de origem, mas rogo-te pelos meus discípulos amados, que eles sejam unidos. E essa é a palavra que o cristão não pode perder de vista, união. Pelo menos entre si, no grupo cristão a que ele frequenta, a que ele pertence, que sejam unidos, que os discípulos do Cristo, todo aquele que se diga cristão, seja disposto a conviver bem com as outras criaturas. Então, ele dizia que eles sejam unidos uns aos outros, como eu sou contigo, porque Jesus tinha uma união perfeita, falava a palavra, trazia o ensinamento divino, a lei divina para nós. E o que ele está dizendo é que se os discípulos forem unidos, a orientação, a fala, a palavra será única para todos aqueles que estão trabalhando na mesma seara. Ontem nós vimos a carta de Paulo a Timóteo dizendo de que era para cuidar que aquela igreja nascente não introduzisse no seu meio coisas que não eram os ensinos de Jesus, não faziam parte das orientações de Jesus às criaturas. E que pudessem então entre eles chegar a um bom termo de todos poderem falar a mesma coisa. E hoje é Jesus dizendo que os meus discípulos sejam unidos uns aos outros, como eu sou contigo. Ele era fiel à lei de Deus que ele trazia, que os discípulos do Cristo sejam fiéis à proposta cristã que ele trouxe. Esse era o pedido de Jesus para aqueles trabalhadores. Vamos lá, boa noite Sebastiana, Rosa, Gil, boa noite a todos. Dê-lhes a tua palavra, quer dizer, aquilo que era do ensino da lei. Quando fala a palavra de Deus, não é que Deus falou com ele, a palavra de Deus significa a ação, a produção divina, a lei divina que rege toda a natureza. Tudo isso Jesus trouxe como ensinamento para os seus. Então ele diz, dê-lhes a tua palavra, para o trabalho santo da redenção das criaturas. Se tem uma palavra
que Jesus pudesse ter trazido como a palavra de Deus, a palavrinha é muito simples, chama-se amor. Deus é a fonte do amor. Então, quando ele diz, dei a tua palavra para que o trabalho santo para o trabalho santo da redenção das criaturas, todo o chamamento de Jesus é para o comportamento de amorosidade entre as criaturas, desenvolvendo assim um potencial de amor muito grande. Mas começamos nos exercícios da amorosidade, que envolve a tolerância, a paciência e todas aquelas virtudes que Jesus veio trazer até nós. E ele disse, eu dei esse ensinamento, porque isso fará a redenção das criaturas. Se como criaturas, produtos divinos que somos, desviamos dessa lei que é a que rege toda a perfeição deste universo, nós temos que retornar a ela, nós temos que nos regenerar, nos redimir e fazermos então o nosso retorno a essa lei. E é assim que Jesus nos ensinou para que pudéssemos continuar. Que pois eles compreendam que nessa tarefa grandiosa o maior testemunho é do nosso próprio sacrifício pela tua causa. Então Jesus já deixou muito claro, aquele que pretender segui-lo e aquele que pretender trabalhar nessa seara, divulgando, ensinando, ajudando, se prepare para fazer sacrifícios na própria vida. Sacrifícios que não são mais aquelas oferendas do passado, aqueles que eram feitos nos templos religiosos, mas são sacrifícios da nossa própria natureza, nosso próprio modo de ser. Sabe quando o Chico dizia, coloque a água da paz na boca, na hora de ter vontade de responder alguma coisa, põe um pouco d'água na boca e não engula até que passe a vontade de dar o troco para a pessoa, daí você engole em paz? Eu estou me sacrificando naquele instante, na minha maneira mais bruta de ser, no meu ímpeto, no meu instinto, eu sacrifico o homem velho, para que este homem novo, mais consciente, possa então ir ganhando força em mim. A Carol dizendo, boa noite, atrasada, mas cheguei. Está na hora, Carol, a gente sempre chega na hora que precisa. Boa noite, Valéria, boa noite, Flávia, Mara, boa noite a todos. Então ele falava desse sacrifício, mas era um sacrifício em favor da causa. Ele fala pela tua causa. Então qual é a causa de Deus? A que devemos sacrificar o homem velho que está em nós, muitas das nossas maneiras de ser, de agir e de pensar. A causa é o amor, o bem-estar, a felicidade. Em nome de tudo isso, é que vamos então sacrificando esse homem velho, matando esse homem velho aos poucos, esses instintos mais grosseiros que nós ainda temos, compreendendo que estão neste mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções. A doutrina espírita muito tem nos ajudado a compreender que estamos no mundo, mas não somos deste mundo. E que esta vida material aqui traz para nós 1 milhão de ilusões. Ilusões, convenções, porque nós temos até algumas palavras hoje dizendo assim, politicamente correto. Quer dizer, é o que convém no relacionamento. E de repente a gente percebe que esse politicamente correto é uma ilusão. Nós estamos iludidos quanto a isso. E assim nós vamos criando coisas nesse relacionamento que nem sempre essas coisas correspondem a uma verdade. E o homem vai acabar descobrindo que ele está no mundo, mas não pertence às suas ilusórias convenções. Não somos isso que nos representa enquanto seres vivos aqui na face da Terra. Nós transcendemos a isso por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos todos para retornar à tua magnanimidade e sabedoria quando houverdes edificado o bom trabalho
e quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido na luta proveitosa. Então, para nos adequarmos a esta lei de amor, a lei de Deus, nós temos que primeiro edificar o bom trabalho. Trabalhar no bem, agir no bem, falar o que é bom, procurar de todas as formas colaborar com o bem na face da terra, em todas as suas expressões. E vencido na luta proveitosa, porque tem luta que não é proveitosa. É só desentendimento, é só briga, não leva a lugar nenhum, não serve para coisa alguma, não vai nos manter dali para frente, nada. Mas tem luta proveitosa, essa luta de sacrifício do homem velho, essa luta interna, que vamos fazendo com a nossa antiga maneira de ser, com aquilo que vamos aprendendo, a luta por implantar em torno de nós mesmos comportamentos diferenciados, que nem sempre estão de acordo com aquilo que é tido como a normose da nossa época. Tudo isto é luta, e é luta proveitosa que nós estamos fazendo. Então não estamos parados por conta disso. O Mauro diz, somos todos forasteiros. Pois é, eu já disse que eu ouvi uma expressão dizendo assim, somos mochileiros galácticos. Então somos sim, estamos todos na estrada, estamos todos em viagem, ora aqui, ora ali, onde precisarmos. E assim, até onde muita gente vive nessa ilusão das coisas terrenas. Também nós observamos, segunda-feira, no estudo das obras de André Luiz, a questão daqueles que estão em dificuldades no mundo espiritual, porque viveram dentro da ilusão terrena apenas. E deram toda a sua atenção, toda a sua força, todo o seu interesse, todo o seu empreendimento para essa ilusão terrena e que não vamos poder levar e que vai muitas vezes dificultar sim o nosso caminhar. Então nós temos aqui verificar que as coisas vão andando. As coisas vão seguindo adiante, mas nós temos que fazer a nossa parte, porque a dinâmica do planeta enquanto organismo e enquanto aquele condomínio conduzindo a sua população de criaturas encarnadas e desencarnadas, isso aí está numa dinâmica do próprio universo. O progresso material também está nessa dinâmica do próprio universo, nas mudanças, mas tem todo esse lado moral que precisa seguir e esse depende de nós, que nós possamos então fazer alguma coisa melhor. Então ele está pedindo pelos discípulos, orientando os discípulos, o que deveriam os discípulos do Cristo, de um modo geral, não só aqueles que estavam com ele naquele momento, porque ele pedia, mas por todos os demais, e nós que nos colocamos como cristãos, somos seus discípulos, sim, ele é o nosso mestre, portanto, ele está pedindo por todos nós, mas alertando a todos nós no melhor comportamento a fazer. Dizia então Jesus em sua prece, que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo da sua alegria imediata, que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentar o meu júbilo completo em si mesmos. Então veja que interessante, Jesus dizendo que sim, é claro, nós gostamos das presenças, e ele fala, não façam da minha presença pessoal motivo de sua alegria. E aí, gente, nós estamos fazendo esse exercício agora, com esse período em que não podemos ter presença pessoal junto dos amigos, dos queridos, dos companheiros. Claro que era motivo de alegria nos encontrarmos, mas acontece, como nós estamos vendo, que Jesus está dizendo, olha, que os meus discípulos, com relação a ele, não façam da minha presença pessoal motivo da sua alegria imediata. Porque eu não poderei estar pessoalmente em carne junto deles. Então que eles não façam disso, mas que me sintam sinceramente em suas aspirações.
sentir a presença, sentir a conexão com o outro, tudo isso a fim de experimentar o meu júbilo completo em si mesmos. Então, estar embebido do Cristo. Esse era o desejo dele. Não precisaria da presença física. Ele estaria conosco até o final dos tempos, foi o que ele prometeu. Mas não disse que seria fisicamente. Mas estaria conosco, seus ensinos, sua palavra, sua vibração. Cada vez que nos conectamos com Jesus através das preces ou buscamos ajuda nos seus ensinos, estamos nele. E por estarmos nele, vamos então sentir esse júbilo completo em nós mesmos. Geraldo, boa noite. Cleide, Clemilda, todos os amigos que estão aqui conosco, boa noite. Continua ele então na sua oração dizendo: junto deles outros trabalhos do Evangelho despertarão para outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. Interessante, ele dizia, aqueles eram os primeiros, mas junto deles outros iriam despertando para esses ensinos que Jesus trouxe, e até hoje isso continua. Nós não estamos aqui falando de Jesus, falando dos seus ensinos, trocando ideia entre nós, trazendo para as nossas vidas esses ensinos. Então estamos revendo essas verdades todo o tempo. Junto deles outros viriam. Viemos, estamos vindo, os cristãos do mundo estão vindo. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. O futuro, dizia Jesus, estará cheio desses operários. Cada um de nós pode ser um operário da vinha do Senhor na terra. Cada um de nós um trabalhador, cada um de nós uma criatura que pode levar alguma coisa boa, de alguma forma, seja o pensamento, a palavra, um ato, não importa o que seja, mas cada um de nós será digno do salário celeste. Isso, dinheiro da terra não compra e não paga. Isso não tem moeda de troca na terra. O trabalhador do Cristo que trabalha voluntariamente, de boa vontade, ele não está fazendo disso profissão e ele vai colaborar sempre. O salário dele é celeste, aquilo que Deus acha que ele merece. Então, Jesus dizia isso. Ele sabia que no futuro ia ser assim. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação. Então, o Evangelho, ele vem para falar do reino dos céus. O reino dos céus, o estado de felicidade, que poderá e estará um dia implantado na terra, mas que por hora ainda é o estado interior da alma diante das situações e de alguns merecedores em planos espirituais mais elevados. Assim, é isso que o Evangelho nos traz. Ensinos que norteiem a paz em nós, a alegria em nossos corações, o bem-estar que possamos ter. Tudo isso é a proposta que Jesus trouxe para todos nós, para que nós pudéssemos aproveitar melhor todos esses fatos que ele veio então nos ensinar. Bem, vamos lá que nós estamos então na sequência da oração de Jesus naquele momento. Ele ainda dizia o seguinte: protege-os a todos, Pai, que todos recebam as tuas bênçãos, abrindo seu coração a claridades renovadoras. Protege. E Deus protege mesmo. Isso é uma lei de afinidade, a proteção divina está. Somos nós que acessamos, somos nós que nos colocamos em condição de receber. Então, protege. E que todos recebam as tuas bênçãos, abrindo seus corações a claridades renovadoras. Então, existe uma condição para que essas bênçãos que estão a mãos cheias distribuídas possam ser absorvidas. É abrir o coração a claridades renovadoras.
Os corações endurecidos, os corações resistentes à mudança, os corações que não se abrem para o bem, são refratários a essas bênçãos. As bênçãos estão em disponibilidade, mas eles não absorvem. Então existe uma condição de que trabalhemos em nós, mudando esses nossos sentimentos, colocando sentimentos mais suaves, melhores, mais amigos, mais fraternos, para que essas bênçãos possam ser absorvidas por nós. Elas estão aí, mas muitas vezes estamos refratários pelos corações endurecidos. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu e eu te conheci. O mundo não te conheceu. Nós não temos ideia de Deus. Não conseguimos ter uma ideia da magnitude, da perfeição. Nós somos tão pequenininhos que fica difícil conseguirmos pensar alguma coisa assim. Mas eu te conheci. Um espírito muito mais avançado que nós, com uma visão muito mais ampliada de nós, já consegue perceber todas essas coisas que nós ainda não conseguimos. E lhe fiz conhecer o teu nome. Ele trouxe o nome de Deus como Deus Pai para a humanidade. E a tua bondade infinita, porque é um Deus de misericórdia. Não mais aquele Deus juiz carrasco que foi trazido por muito tempo para a humanidade, mas um Deus que é Pai, que acolhe, que perdoa, que abençoa, que ampara, que dá chance. Então ele fala, e falei da tua bondade infinita, para que o coração para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu nele esteja. Então a ligação para com Jesus é o nosso estado de amorosidade da alma, reconhecimento da grandeza de Deus e claro que assim estaremos vinculados ao Altíssimo, que todos ansiamos por essas vibrações. Boa noite, Lourdes, Walter, que estão chegando conosco também. Terminada a oração, que ele encerra neste ponto, o silêncio era total. Aqueles discípulos estavam calados, absorvendo as palavras e as vibrações que essas palavras traziam. Jesus então se retirou com Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que eram João e Tiago. Eles se retiraram daquele lugar e foram para o Monte das Oliveiras, onde ele costumava meditar. Então ele fez uma prece coletiva, uma prece com os seus, abençoou os seus e se retirou para esse momento de intimidade da sua oração, dele mesmo para com o Pai. Judas, que estava ali até então, observando, ouvindo tudo isso, afastando-se com passos vacilantes, não conseguia aplacar a tempestade de sentimento que lhe devastara o coração, porque ele já tinha combinado. Ele já estava acertado de trazer os homens que iriam prender Jesus. Ele então, depois dessa prece, ele ficou aflito. E então, no monte, Jesus acomodando os discípulos, ele falou a eles naquele momento, né? Eles se sentaram e ele falou, esta é a minha derradeira hora convosco. Ele sabia dos acontecimentos, ele sabia o que viria. E aí ele diz, é minha derradeira hora convosco, orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Ele disse, olha, é o meu momento final, orem comigo, vigiem comigo, colocar-se em um estado de não adormeçam, fiquem acordados, em estado de vigília comigo, porque é a minha derradeira hora para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho, para que eu tenha forças. Ele sabia, ele estava num corpo de carne, sabia o que iria passar. Afastou a pequena distância onde permaneceu em prece. Então ele deixou de lado Pedro, João e Tiago, os 3, e se afastou um pouquinho para ficar mais recluso naquele instante. João então
convida os outros 2 companheiros, oremos e vigiemos, de acordo com a recomendação do mestre. Ele ouviu o pedido de Jesus, imediatamente convidou os seus companheiros que orassem e vigiassem. Pois se ele aqui nos trouxe, e apenas a nós 3, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. Ele disse, olha, ele não trouxe todo mundo, ele trouxe nós 3 e pediu isso. Vamos fazer o que ele pediu, porque ele está confiando que nós vamos ajudá-lo. Nós vamos ajudá-lo. Oraram, iniciaram a oração para vibrar por Jesus, para pedir por ele, e sem explicação nenhuma, eles adormeceram num sono pesado durante a oração. Os 3 adormeceram naquele instante, até que passado um tempo, eles acordaram com a voz de Jesus dizendo, despertai, não vos recomendeis que vigiasseis, que ficasseis acordado, orando, atentos, não podereis velar comigo 1 minuto? Quer dizer, eu pedi um pouquinho do seu tempo em atenção, vocês já cansaram, já desistiram, não podem estar comigo por 1 minuto, colaborando comigo? Jesus lhes contou que fora visitado naquele instante por um anjo, por isso que ele os despertou. Ele fora despertado por um anjo de Deus que o confortara para o martírio supremo. Sabia o que vinha, então um espírito bom, um anjo de Deus, foi e se aproximou de Jesus, já confortando para os momentos que viriam. Mais uma vez lhes pediu então que orassem com o coração, com fé, com força, e se afastou novamente. Ele veio só contar o fato do anjo na meditação, daquela aparição que lhe chegou, e aí ele pediu, então, agora vocês orem com mais força aí, que eu vou voltar para o meu posto de meditação. Contudo, eles começaram a orar e de novo adormeceram. Eles outra vez caíram no sono em meio à meditação. Estavam meditando e acabaram por adormecer novamente. Volta Jesus e diz ele, mas não conseguistes orar comigo? Vocês não conseguem ficar acordados para orar comigo? Os 3 acordaram muito chateados, estremunhados com o fato, porque eles não entendiam a razão daquele sono súbito. Um grupo de soldados nesse momento se aproxima e junto dele populares, vindo Judas à frente. Então eles não puderam nem avisar Jesus, Jesus, tem gente chegando, olha, nós vimos, estão se aproximando. Não, eles estavam dormindo. Nesse momento, os 4 estão acordados, Jesus, Pedro, Tiago e João, mas o grupo já está ali de soldados e populares e Judas vem à frente. O filho de Iscariotes avançou, depois na fronte do mestre, o beijo combinado, ao passo que Jesus, sem demonstrar fraqueza e deixando a lição do seu afeto e coragem, exclamou para Judas, amigo, a que vieste? Ele não condenou, ele sabia o que Judas estava fazendo. E ainda assim, ele chama de amigo e pergunta, a que vieste? Sua interrogação não recebeu qualquer resposta de Judas. Judas foi desarmado por aquela atitude. Ele não tinha nem como responder a Jesus isso. O mensageiro dos sacerdotes, entretanto, prendeu Jesus e lhe amarraram as mãos, como se fizesse a um ladrão, um salteador vulgar. Prenderam Jesus naquele instante, nessas condições. Existem algumas observações do comportamento psicológico dos discípulos de Jesus diante desses fatos que estavam ocorrendo. Então, são fatos que o comportamento deles no momento doloroso daquela situação de Jesus. Pedro e João.
os últimos a se separarem do Mestre bem-amado, depois de tentarem fracos esforços pela sua libertação. Então vamos lembrar, Jesus foi preso, foi levado lá ao Palácio de Caifás, foi colocado naquela cela que tinha a abertura para o pátio, as pessoas ficaram no pátio aquela noite inteira, bebendo, comemorando e fazendo pouco de Jesus. João ficou um pouquinho ali e foi avisar Maria dos acontecimentos, enquanto Pedro ficou no meio daquelas pessoas disfarçado, querendo ver se conseguia fazer alguma coisa, chegou a pedir alguma ajuda a alguns conhecidos, mas eram insignificantes diante daquele poder que estava mantendo Jesus preso. Então, Pedro e João, eles foram os últimos, porque os outros, na hora daquela prisão, lembremos, quem estava com Jesus? Pedro, João e Tiago. Tiago sumiu. João e Pedro foram os que ficaram a uma certa distância ainda, observando os acontecimentos e participando deles. Os outros que estavam lá naquele banquete, quando souberam do fato, sumiram no meio da população. Desapareceram com medo de passarem pela mesma situação de Jesus. Por conta disso, é que eles disseram assim que eles fizeram tentações fracas para a libertação de Jesus. Naquela noite, naquele transcorrer. No dia seguinte, haviam movimentos criminosos da população. Era aquele desejo de matar, de crucificar, aquilo que nós sabemos da história de Jesus. Então, esses movimentos da turba, eles arrefeceram mais ainda o ânimo e o devotamento dos companheiros, mesmo dos mais enérgicos e decididos na fé. Quando eles perceberam toda a agitação no sentido de destruir Jesus, de condenar, de matar, e qualquer um, porque aquela mulher acusou Pedro, é ele mesmo, eu conheço, e ele disse, não sou, eu não sou da turma. Até que aquele que teve a orelha machucada por Pedro, assim, é ele, porque foi ele que empunhou a espada para ferir, e ele saiu correndo. Quer dizer, mesmo os mais enérgicos, mais fortes, nesta hora, eles se acovardaram, com medo da própria vida, com medo do que viria. Então, diante daquelas penas, aí vai o julgamento de Jesus e as penas que são impostas a ele. Nessas penas impostas, eram excessivamente severas para que fossem tentados em segui-los. Eles olharam para aquilo e não se sentiram capazes de abraçar a causa do Cristo e enfrentar as penas severas a que Jesus foi condenado e iria enfrentar também. Da corte provincial onde ele estava, que ele foi ele estava com Caifás, aí ele é levado então para o palácio de Herodes Antipas, e esse trajeto todo ele foi massacrado. Por conta disso eles tinham medo. Ele foi nesse trajeto exposto a insulto, a zombaria, e os insultos começam mesmo. A zombaria, primeiro que chamam que é ladrão, é feiticeiro, insultavam a Jesus. A zombaria, que colocaram um pano sobre os ombros deles, que era manto, a coroa de espinhos, porque já que ele era rei, tinha que ter uma coroa, fizeram uma caricatura, né? Fizeram algo muito ruim para a pessoa de Jesus diante da massa. E eles ficaram com medo de tudo isso. Todos debandaram, todos os discípulos sumiram naquele instante. Com exceção, teve exceção, de João. João, ele se conservou junto de Maria. Ele ficou junto com a mãe de Jesus até a crucificação, pois é isso que Jesus diz a ela, mulher, eis aí teu filho, e fala para ele, essa é tua mãe. Quer dizer, a partir daqui Jesus entregava, essa frase é muito importante, porque na tradição, o filho homem tinha que ser o chefe da casa e cuidar da mãe, e mãe viúva.
Maria estava dentro desse quadro, Jesus era o filho que cuidava dela, ele é o primogênito dela, é o filho mais velho, era o que cuidava. Então ele transfere esse cuidado para João, que ainda é muito jovenzinho. Mas ele promete a Jesus tomar conta de Maria e ele ficou mesmo. Ele passou 2 anos separado dela, até que ele volta e junto de Maria eles vão para Éfeso, estabelecem residência lá e lá Maria fica até a velhice na companhia de João, trabalhando, ajudando as pessoas e fazendo aquilo que nós conhecemos com o nome de Casa do Caminho. Então, só João permaneceu ali naquele instante, firme ao lado de Maria, receosos da perseguição que eles estavam, os demais. Alguns ocultaram-se em sítios próximos, quer dizer, em chácaras, em terrenos, em casas, se afastaram e se esconderam em algum lugar. Outros, trocando as túnicas habituais, seguiram de longe. Por que trocar as túnicas habituais? Vocês lembram que nós já comentamos a questão de que a vestimenta identificava o grau social, né, a escala social que a pessoa ocupava. Então tinha os escravos com túnica bem curtinha, tinha os comerciantes com túnica no joelho, tinham aquelas pessoas melhores de vida com túnica no meio da canela e tinham os nobres com a túnica arrastando no chão. Pela túnica, pelo jeito pelas cores, pelo jeito de amarrar a túnica, eles identificavam de onde a pessoa era. Se era um galileu, né? Se era um samaritano, eles identificavam já de imediato. Então, Jesus, naquele momento, eles trocaram. Eles tiraram a roupa que podia identificá-los como apóstolos, como seguidores do Cristo, para não serem reconhecidos. E seguiram de longe, observando os acontecimentos, vacilando entre a dedicação ao Mestre amado e o temor da morte, o temor dos castigos, o temor da prisão, da perseguição. Eles estavam oscilantes. A gente, nossa, como é que puderam fazer isso com Jesus? Eu penso, será que se a gente estivesse lá também não faria? Tentando salvar a própria pele? Talvez fizesse até coisa pior. Então nós vemos que são comportamentos do ser humano em momentos críticos em que ele tem que tomar uma decisão. E nem sempre a decisão que se toma é a decisão até que gostaria, mas é aquele que ele entende como a melhor, como a mais necessária nesse instante. Gente, eu não estou respondendo a nada, nem a boa noite, nem a palavra de vocês, se é que estão colocando, porque o meu chat está travado, eu não estou conseguindo ver nada disso. Então, só por isso é que eu não estou podendo responder nada, nem ler qualquer coisa que vocês coloquem, porque isso aqui travou e eu não posso ver, não dá para ver. Mas só para vocês saberem o que é que está acontecendo. Vamos lá então, continuando nessa narrativa, o livro Boa Nova nos diz: o Messias vivia o seu momento de sacrifício máximo. Era o sacrifício da vida, é o sacrifício máximo que ele está fazendo pelas criaturas, porque ele era inocente, mas ele se sacrifica pelas criaturas que estavam com ele. Tomou a cruz sem queixa, desejando se imolar sem qualquer reprovação aos que o haviam abandonado na hora última. Ele não criticou, dos seus o abandonaram, que viraram as costas a ele, ele não criticou. Ele não colocou culpa em ninguém. Ele pegou a parte que lhe competia fazer e fez, sem acusar ninguém, conhecendo que cada criatura tem seu instante de testemunho no caminho de redenção da existência. Então, todos nós, sem exceção, nós temos, sim, o instante de testemunho na nossa jornada. Um testemunho que serve
como um ato nobre em nossas vidas. Eu não posso ver as palavras, mas estou vendo os coraçõezinhos positivos, as carinhas, isso está dando para ver. Vamos ver se daqui a pouco eu consigo ter mais alguma fala com vocês. Vamos lá então. Então Jesus sabia das criaturas, sabia que tudo tem seu instante testemunho nesse caminho de existência. E observou as piedosas mulheres que o cercavam banhadas em lágrimas. Ele observou isso ali durante o seu sacrifício, toda a trajetória para a crucificação. Ele observou as mulheres. Interessante, os homens fugiram e as mulheres estavam ali presentes. Mulheres que o conheciam, mulheres que ajudaram, mulheres que trabalharam nas primeiras frentes do cristianismo. Nós vemos até na liturgia da Igreja Católica, na Semana Santa, tem a procissão do encontro, que é Jesus com Nossa Senhora, tem a procissão que a Verônica canta, que as mulheres limpam o rosto de Jesus com uma toalha branca, e o rosto dele ensanguentado fica impresso naquela toalha. Vejam que as mulheres estavam ali desesperadas, em lágrimas, mas socorrendo de todas as formas possíveis, mesmo diante da sua fragilidade naquele mundo machista de então, e elas estavam ali ajudando a minimizar um pouquinho a dor que Jesus estava passando naquele instante. Assim, ele observou as mulheres e dirigiu uma palavra a elas, dizendo: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque ele entendia que era um testemunho de amor delas. Porém, ele dizia assim: eu estou cumprindo. Chorem por vocês, que estão aí cheios de aflições, e pelos seus filhos na terra, que também se envolvem em tantas aflições, em tantas confusões, em tantas dores. Porque ele tinha um papel que deu conta. Ele sabia de tudo isso. No entanto, nós não sabemos das situações. Então, eles chorem por isso. Vamos lá, que agora está voltando aqui a nossa, pelo menos um pouquinho da nossa chat voltou aqui. Já daqui a pouco a gente consegue visualizar mais. E assim continuava a narrativa a dizer: apesar da demonstração de heroísmo e de inexcedível amor, os discípulos continuaram subjugados pela dúvida e pelo temor, até que a ressurreição lhes trouxe incomparáveis hinos de alegria. Então, depois da crucificação, eles continuaram escondidos. Eles continuaram temerosos de serem pegos, de serem aprisionados, de serem massacrados como Jesus foi. E eles continuaram. O que nós vamos ver é que quem vai ao túmulo de Jesus depois é Maria de Magdala. Novamente a mulher entrando em cena. Porque eles estão escondidos. E quando ela vê o Senhor ressuscitado, e ele pede que diga a eles que ainda hoje ele estaria com eles, no ambiente em que eles estavam, ela vai até onde eles se encontram escondidos, porque ela sabia onde era, e aí ela chega lá e vai dar a notícia a eles de que Jesus ressuscitou, que ela viu. Depois Jesus verdadeiramente aparece para eles no ambiente em que eles estavam escondidos. E aí é que eles se enchem de alegria. Então, o testemunho da imortalidade da alma, o testemunho que a vida continua, que Jesus estava ali pleno. Ele está tão pleno que nós sabemos do papel de Tomé, que não acredita que é ele. Acho que está tendo alucinação. Acho que Tomé pensou isso, que ele estava alucinando. Porque ele disse: eu só acredito se puser a mão. E depois Jesus verdadeiramente permite que ele coloque a mão, mostra a chaga, para que ele possa tocar e ver que é ele mesmo, que a chaga está ali, daqueles crivos, aqueles maus tratos que ele recebeu. De tão esplendoroso que ele estava,
de tão natural que ele estava, com muito mais viço, muito mais brilho, né? Porque desvestido da carne densa, ele era todo um perispírito que brilhava. Então Tomé não acredita e ele permite que ele o toque para verificar que é ele mesmo, a chaga está ali marcando, os estigmas estão ali no corpo dele para que ele possa observar, porque senão ele não acreditaria. Mas eles, a partir daí, é que eles começam a ter força. Quando perceberam, sim, a morte não existe, sim, ele continua entre nós, e nesses 40 dias que depois ele permanece surgindo a todo instante junto deles, é que ele vai dando outras orientações. E aí começa aquilo que na Bíblia nós temos, depois dos 4 evangelhos sinóticos, nós temos um livro chamado Atos dos Apóstolos. Aí eles começam a ter atitude, né, de defensores da ideia do Cristo, de pregadores, daqueles que curavam, daqueles que enfrentavam as dificuldades, porque eles sabiam da imortalidade. Agora eles sabiam da imortalidade. Eles não tinham dúvidas que se algo lhes acontecesse, seria apenas em corpo físico e eles estariam junto do Mestre novamente, agora na vida espiritual. Por isso eles ganham força neste momento, porque senão eles não teriam, se Jesus não tivesse ressuscitado e se apresentado junto deles, eles não teriam tido força para levar todo o ensino dele, para fundar então os primeiros núcleos com os ensinos do Cristo, que passaram a se chamar então as pessoas os cristãos, aqueles que seguiam os ensinos do Cristo. Eles não teriam feito isso, não teriam sofrido tantas dificuldades se não confiassem no reino dos céus, na imortalidade, no reencontro com Jesus. Eles não fariam. Então, João entrou a refletir sobre a oração do horto. Ele começou a lembrar do que é que Jesus, o que ele falou lá naquele instante. Ele pediu pelo mundo. Ele disse, mas pelo mundo eu não preciso pedir, Pai, porque ele chegará ao que é da sua intenção, o que é a sua programação. Eu peço pelos meus, por aqueles que vão divulgar o Evangelho, por aqueles que estarão no palco da vida, dando testemunho destes ensinos. Então João começa a lembrar sobre a oração de Jesus, perguntando a si mesmo, porque ele lembra do horto, ele lembra que Jesus orou, ele logo após a oração junto deles, Jesus orou em particular, Jesus pediu a ele que mantivesse acordado em oração a ele, a Tiago e a Pedro, que mantivessem oração para ajudá-lo, para dar força, mais um testemunho do quanto a oração tem força para nós, e que quando nos unimos e fazemos oração em conjunto, mais força ela adquire, a energia que ela gera é muito mais saudável, forte, positiva, curativa. A oração tem um poder enorme e eles falharam. O Gil está dizendo que eles souberam da imortalidade, foi falado, ensinado, escrito e até hoje se tem medo de morrer. Claro, há um medo da finitude. Todos temos preocupação, temos medo do gênero de morte, temos medo do sofrimento, temos medo do que virá logo em seguida, os momentos primeiros da vida no mundo espiritual. Ainda faz parte da natureza nossa essa insegurança, esse pisar num terreno que até então não temos mais lembrança desse lado espiritual. Então precisamos de oração, de força, de ajuda, para ganharmos a condição de seguirmos adiante. Precisamos do empurrãozinho dos amigos, para seguirem com tranquilidade, seguir em paz. Nós precisamos disso. Lembre-se da reflexão de André Luiz, daquele homem que se encontrava
em situação difícil, até porque a família cobrava dele alguma coisa. Talvez se a família tivesse a postura de orar por ele, de vibrar por ele, ele estivesse numa situação diferente. Mas é tudo isso somado, é toda a insegurança que a situação gera, o desequilíbrio momentâneo que causa a partida de um e de outro, o abalo que se sofre, tudo isso é natural. E João estava assim, e refletindo sobre o relacionamento dele com Jesus. Ele entrou a refletir sobre aquele momento, perguntando a si mesmo a razão daquele sono inesperado. Mas por que eu dormi? Por que eu não fiquei atento? Ele estava se cobrando, se culpando de não ter feito o que Jesus pediu, quando ele desejava tanto atender ao pedido de Jesus. Por que ele não fez assim? Então, nós vamos ver essas reflexões de João, quando ele diz: por que dormir a ele, que tanto amava, no momento em que o seu coração amoroso mais necessitava de assistência e afeto? Ele amava Jesus profundamente e sabia que nesse momento Jesus precisava de afeto, precisava de assistência, precisava daqueles 3 amigos junto dele. Por que ele dormiu? Por que não acompanhar Jesus naquela prece derradeira, quer dizer, lá no horto sozinho? Por que ele não fez a parte dele na oração, onde sua alma parecia apunhalada por intraduzível angústia, nas mais dolorosas expectativas, porque ele sabia o que vinha? Ele sabia o que vinha. Precisava desse apoio. A visão do Cristo ressuscitado veio encontrá-lo absorto nesses amargurosos pensamentos. Ele estava triste, porque ele sentiu que ele falhou. Quantas vezes, diante de um ente querido, de um amigo, enfim, ou de alguém que nós poderíamos ter feito alguma coisa e achamos que não fizemos o suficiente, não fizemos tudo, ficamos nesse estado amarguroso, refletindo: mas por quê? Por que eu não tive um pouquinho mais de paciência? Por que eu não dei um pouquinho mais de atenção? Por que eu não fiquei mais 2 minutos? Nós cobramos de nós mesmos e vamos colocando culpas. Então isso gera amargura no coração, tristeza, solidão, angústia. Jesus aparece a ele, a visão do Cristo ressuscitado. Ele viu Jesus lá naquele encontro, quando ele aparece junto de todos. E isso veio encontrá-lo dentro desses pensamentos. Ele estava naquele local pensando tudo isso, orando em silêncio, pedia perdão pelo seu descuido na hora extrema. Ele se sentia culpado de não ter cumprido, de não ter atendido de maneira suficiente aquilo que Jesus pedira a ele. Então, ele estava em silêncio pedindo diante de Jesus aquela: me perdoe, né? Me perdoe. Algum tempo passou, sem que ele conseguisse esquecer. Ele não conseguiu esquecer. Certa noite, após reflexões costumeiras, sentiu que um sono brando lhe anestesiava. Ele foi adormecendo de leve, um torpor veio vindo e ele foi apagando uma noite. Como que numa atmosfera de sonho, como que, não foi um sonho, semelhante a uma atmosfera de sonho, ele viu que o mestre se aproximava com divino resplendor. Ele viu Jesus. Jesus se mostrou a ele. O sono e essa situação que a gente diz: mas eu não sei bem se eu sonhei, parece que eu vi. A gente às vezes fica até confuso. Nossos entes queridos vêm ao nosso encontro, especialmente quando estamos com algum grilo, alguma dificuldade na cabeça, alguma aflição. Eles vêm nos socorrer, nos amparar. E às vezes é possível visualizar a gente assim: mas eu não sei se eu sonhei, mas era tão real. A gente é capaz de dizer isso. Era tão real. Se era tão real, é porque era real.
não foi uma fantasia. João viveu essa experiência com Jesus. Jesus se aproxima dele e diz: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do evangelho, uma exemplificação. Quer dizer, ficar sozinho, estar sozinho no horto também era algo necessário. Gente, um minutinho só que eu vou ligar aqui um fio. Pronto, eu me deixei levar e deixei o fiozinho da nossa bateria de fora. E agora que eu olhei, fico com medo dela acabar e a gente perder. Mas está tudo certo, agora já está tudo ok, tudo funcionando bem. Então, voltando a este, já estamos nos nossos instantes finais, até já passamos um instantinho. Ele diz a João: meu isolamento é um ensinamento do evangelho, uma exemplificação. Cada espírito na terra tem que ascender sozinho ao calvário de sua redenção. A hora do testemunho, a hora do desencarne é particular. Todos temos que fazer o nosso trabalho de ascender, evoluir sozinhos e ir ao encontro das nossas situações sozinhos. É nossa, nos pertence. Muitas vezes com a despreocupação de entes amados do mundo. Muitas vezes os entes queridos estarão fora disso. Não poderão dar a assistência. E aí aquele um segue fazendo a sua experiência, a sua passagem sozinho, porque os outros não poderão estar com ele naquele instante, os seus entes queridos. É um quadro da vida, ele disse então, isso é um ensinamento para nós. Os discípulos do futuro, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus companheiros e familiares se entregam ao sono da indiferença. Muitas vezes não é um impedimento pela situação que está sendo vivida, mas é pela indiferença, é o descaso, o descuido, o descaso. Então, muitas vezes existe esse descaso. E aí, ele tem que seguir sozinho na vida, porque os outros não querem mais se ocupar dele. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual do testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Aprendeu a lição? Nunca deixe de orar e vigiar. Esse é o testemunho. Sozinho ou acompanhado, a oração precisa sempre estar à nossa frente. Então, encerramos aí o capítulo 27 com essas recomendações de Jesus. Vamos encerrar também a nossa semana de estudos com a prece de Cáritas, como gostamos de fazer. Lembrando que, se Deus quiser, segunda-feira, retornamos às nossas atividades por esses mesmos mecanismos que temos usado, seja o Facebook ou seja o canal Marina Ferri no YouTube, que nós temos, e também o grupo de apoios aos estudos espíritas que tem aqui no Facebook, que a Cíntia vai colocando lá também as palestras todas. São meios que nós temos de nos aproximarmos. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade, por tudo que recebemos essa semana, dizendo: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força aos que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão ao pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes fecundas dessa bondade infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Nós vos esperamos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia.
Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que a paz permaneça com todos, que a luz se faça em nossas consciências, que as bênçãos divinas recaiam sobre este planeta, para que a harmonia, o equilíbrio, o bem-estar possa visitar as criaturas que aqui estão. Que a saúde se faça, que os homens de ciência consigam resolver situações mais complicadas que estamos vivendo, mas sobretudo que as orações sejam forças para que o bem verdadeiramente se implante na face da terra. Muita paz, muita alegria, bom fim de semana a todos, que Deus abençoe, que Jesus ilumine a todos.